Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, boa noite. Como nós comentamos, aqueles que estavam já na primeira formação que nós trabalhamos lá atrás, a ideia é que ao menos uma vez por mês nós nos encontremos para trabalhar esse ponto pontos em relação à família. Vamos ser uma quarta-feira para a liturgia, vamos ser uma quarta-feira para a doutrina de um modo geral, o catecismo, e vamos também, com o tempo, com a graça de Deus, também ter uma quarta-feira para a parte bíblica, né? Mas um passo de cada vez. Então, os dois primeiros que estão firmados é este em relação aos temas de família e o de liturgia. Então, nós fizemos uma introdução, né, sobre alguns temas específicos no outro encontro. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre moral matrimonial. São somente alguns aspectos, até mesmo porque uma formação, não pretendo me alongar mais do que uma hora, para os flamenguistas poderem ir para casa tranquilo, torcer, e os outros poderem secar tranquilamente, tá bom? Mas depois a gente vai desenvolver um caminho. No final eu já vou falar, eu já tenho mais ou menos a ideia de qual é o caminho que a gente vai fazer nessa parte em relação à família. Bom, vamos então entrar nesse aspecto da moral matrimonial. Imagem e semelhança de Deus. Então, toda a ideia, todo ponto de doutrina, ele precisa ter sempre, e tem sempre, uma premissa, um ponto de partida, né? Então, quando uma lei ela é colocada, sei lá, a gente pode pegar aqui o exemplo de uma lei de trânsito. Por que a lei de trânsito ela existe? Ela existe para proteger aquelas pessoas que vão estar circulando naquele ambiente, seja um motorista, seja um passageiro, seja um pedestre, não é? Então a lei ela existe para proteger. Então o ponto de partida é a realidade que existe e a necessidade de proteger. Aí a gente sabe, por isso que tem um limite de velocidade naquele lugar, por isso que se colocam as situações, ou seja, a necessidade de proteger. E a premissa não é a necessidade daquele lugar. Em relação à doutrina, e aí então vem as leis de Deus e o modo como a igreja coloca estas leis nos vários âmbitos, também existe para nos proteger. Só que é claro, não é apenas uma proteção humana ou uma proteção, diríamos assim, para esta vida. É uma proteção para a vida eterna. Se uma lei de trânsito existe para garantir que uma pessoa possa transitar e ter a sua vida preservada, as leis de Deus, elas existem para garantir que nós possamos chegar à vida eterna. E estas leis, elas, diríamos assim, têm várias áreas, né? Inclusive a área da vocação matrimonial, assim como existe da vocação sacerdotal e de tantos outros. Na vocação matrimonial existem essas leis, essas regras, diríamos assim, que existem com a função de proteger aqueles que são chamados a esta vocação e que seguem esta vocação, né? E a moral matrimonial, ou alguns usam outro termo, a moral conjugal, ela existe justamente para, digamos assim, dar base a estas leis, né? É compreender estas leis e ver como elas se aplicam, por que elas se aplicam à vida de um casal, ou melhor, poderíamos expandir a vida de uma família, não é? Então, a premissa em primeiro lugar, Deus criou o homem à sua imagem o criou. Então, na verdade, este é um princípio que serve para todos nós, independente de vocação, independente do que
nós façamos a nossa vida. É um pilar, é basilar, é o ponto de partida. E para a realidade familiar é muito importante, porque é a partir desta ideia, não é, que nos traz o livro do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem o criou, é que nós vamos compreender o que significa no mais essencial, no mais profundo, a vocação do matrimônio. Diz logo abaixo: Deus é amor, portanto a vocação mais íntima do homem é amar. Deus é amor. São João falou isso várias vezes. Se o homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que o homem foi criado pelo amor e para amar. E o matrimônio, portanto, por consequência, ele é uma forma deste amor, é uma forma de amar. Nós sabemos, existem várias maneiras de amar, né? Existe o amor conjugal, mas existe o amor de amizade, existe o amor de pai para filho, de filho para pai, enfim, né? Existem várias maneiras deste amor acontecer. Aqui, no nosso caso, né, nosso objetivo é trabalhar a parte, não é, familiar, a parte conjugal, matrimonial. Então, olharmos para a realidade do matrimônio, da união conjugal, a partir do amor de Deus. Então, esse é um princípio que nós não podemos abrir mão, porque é o amor que dita as coisas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, até que está muito bonito, muito legal, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que quando aparecem umas exigências, e essas exigências, elas só são compreensíveis, eu diria assim, abraçáveis, eu nem sei se existe essa palavra, mas abraçáveis, se nós compreendemos as coisas a partir do amor. Senão, é pura letra, é peso, é fardo e não leva a lugar nenhum. O que é o amor? Amar é ser para o outro. Isso é uma coisa fundamental. O amor, ele não é em primeiro lugar algo para mim. O amor, ele não é egoísta. São Paulo deixou isso muito claro no hino à caridade. O amor, ele não é egoísta. O amor, em primeiro lugar, é uma abertura, é algo para o outro, né? Por exemplo, a gente vai observar essa questão, né? Então, errado aquela compreensão de que eu vou me casar porque eu quero ser feliz em primeiro lugar. A felicidade pessoal vai ser uma consequência. Se a pessoa não pensa no bem e na felicidade do outro, o esposo da esposa e a esposa do esposo, começa, não é, os conflitos, porque vêm as dificuldades, vêm os problemas, e não há essa capacidade de ser para o outro. E isso é uma coisa que está muito clara e viva em Deus. Aqui a gente vê, né, como a doutrina católica, a doutrina de Cristo, ela é maravilhosa, porque ela está totalmente ligada. Nós compreendemos essa realidade de que o amor é ser para o outro quando a gente vê a doutrina da Santíssima Trindade. O que é a doutrina da Santíssima Trindade? Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, não é? E aí Santo Agostinho diz, não é? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Ou seja, o que distingue as três pessoas na Trindade é a relação, ou seja, é o amor. Então a Trindade, ela mesma na sua essência, é um ser para o outro. O Pai é para o Filho é para o Pai é para o Espírito Santo é para o Pai e para o Filho, e o Filho é para o Pai e para o Espírito Santo. Então nós vemos como Deus, na sua essência eterna, muito antes da criação, Ele é para o outro. E se Ele, que é o Criador de todas as coisas, na sua essência, Ele é para o outro, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para amar
ou seja, o amor para o outro. Então a gente precisa compreender esse primeiro ponto. Amar é realizar-se se fazendo dom. Então é como que uma repetição desse ser para o outro, se fazendo dom, se fazendo presente, se fazendo doação. Então todo o amor, na verdade, é um amor de doação. Ou o amor, né, que o pai e uma mãe precisam ter para com os filhos não é uma doação. Tudo que o pai e uma mãe passa, né, desde a gestação, o nascimento, né, todo o processo, né, depois de educação dos filhos, isso tudo é um processo de doação. Então a gente vê mais uma vez essa dinâmica, né, da abertura, do ser para o outro. O amor é viver uma existência aberta e não fechada em si. Então, mais uma vez, o amor, ele não é egoísta. No amor não cabe fechamento simplesmente no seu projeto, no seu jeito de ser. Exige sempre uma abertura, né? Em primeiro lugar a Deus, a vontade de Deus, e em segundo lugar ao outro, né? A mulher ao homem, o homem à mulher, e depois aos outros que vêm em consequência dessa união, ou seja, os filhos. Homem e mulher os criou. Toda a diferença entre homem e mulher mostra a complementariedade que se exige. Então, aqui entra não somente uma questão de lei ou de doutrina, eu diria que entra, na verdade, até mesmo uma questão de psicologia, né? Quando a gente olha, né, num esboço geral, até porque ninguém é igual a ninguém, mas em um esboço geral a gente observa que, em primeiro lugar, é compreender, a gente sabe, a nossa doutrina, embora muita gente por aí tente enfiar a goela abaixo de que não, que a pessoa escolhe o que ela quer ser, mas não precisa nem apelar para o visual, né? Se não quiser, não precisa nem olhar para a parte do organismo, basta fazer um exame de sangue, que lá pelo tipo de cromossomo, a combinação de cromossomo, se sabe se biologicamente o sujeito é homem ou mulher, né? Então eu nem vou entrar aqui na peleja da ideologia de gênero, que não é o nosso caso, mas acho que a gente não precisa, né, ficar hoje, ao menos, não argumentando sobre isso, porque isso é uma questão vencida. Deus criou o homem e a mulher, né? A não ser as situações, não é de, digamos assim, não vou dizer deformação, mas algumas situações de exceção, né, onde a natureza dá uma bagunçada na coisa por uma questão hormonal ou uma má formação, e que isso também não bate o martelo sobre ideologias, a gente compreende. Deus criou o homem e mulher, né? Então isso é biológico, isso está na cara, isso está no corpo, isso está no nosso organismo, mas isso também está na psicologia, né? E a gente sabe muito bem que um homem e uma mulher pensam e veem as coisas de uma maneira bastante diferente. Isso, na verdade, demonstra não a impossibilidade, mas na verdade a complementariedade. Duas peças de quebra-cabeça, elas não se encaixam se elas forem iguais. Elas precisam ter a sua diferença. O que falta num, sobra no outro. O que está faltando no outro, está sobrando neste um. Então é um encaixe, né? Então a gente precisa olhar também sobre esse aspecto. Mostra que o ser humano não foi preparado para amar se relacionando que foi preparado, né? Vamos voltar. Mostra que o ser humano foi preparado para amar se relacionando e se complementando. Então, o ser humano, ele foi feito para se relacionar, independente do tipo de relacionamento. Por isso eu falei, existe a amizade, existe o amor dos pais e dos filhos, e existe o amor esponsal. Então, Deus, ele fez o homem assim. Se a gente voltar no livro do Gênesis, está lá. Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Pronto, criou então a mulher, não é? Então, ele cria o homem e a mulher
para que um complemente o outro, né? E aqui fica muito clara, muito aberta a ideia, né, de o porquê Deus cria cria a mulher da costela. Só um parênteses, uma brincadeira. No sul, que o povo gosta de churrasco, se diz que a costela é o melhor churrasco. Então, a mulher foi criada da melhor parte do homem. Brincadeira, tá? Mas é criada do lado, porque é tirada do lado, para que esteja ao lado. Não é à frente e nem atrás. Então, a gente tem que abrir o olho com qualquer ideologia que queira colocar um à frente do outro. É do lado. Então, nem o machismo, nem o feminismo. É um do lado do outro, né? A gente vai depois falar sobre alguns pontos que são interessantes ainda em respeito a isso. Sexo e amor. A sexualidade é uma parte integrante da capacidade do homem de expressar o amor. Então, nós sabemos que, embora, vou usar a palavra direto, né? Embora nós vivamos numa sociedade pornográfica, pela música, pelas imagens e tudo mais, de certo modo, falar sobre sexo parece que é um certo tabu, porque quando se fala sobre sexo, as pessoas logo pensam em pecado. Primeiro, o sexo em si não é um pecado, porque Deus criou o ser humano capaz do sexo. A questão é compreendermos que o pecado, ele insere na nossa realidade uma desordem. Então, o pecado, ele desordena tudo. O que é inveja, por exemplo? A inveja é o desejo de você ter aquilo que não é seu. É uma desordem moral. É uma desordem que o pecado, a mancha, né, o pecado original, insere na nossa vida. Então, em relação ao sexo, acontece a mesma coisa. O sexo, ele não é ruim, em primeiro lugar, porque Deus criou o sexo. Deus fez o homem e a mulher capazes do ato sexual. E ele é uma bênção, inclusive porque é através dele que se gera uma vida. E se uma vida não é uma bênção, pelo amor de Deus, né? O problema é a desordem, ou seja, o problema é usar a relação sexual da maneira errada e para os fins errados. A gente precisa compreender isso, não é? Então, a sexualidade, essa parte sexual, aqui a palavra que está sendo usada é sexualidade. Sexualidade não é só o ato sexual em si, engloba toda uma outra questão, né? E tudo que faz parte de fato, né, da vida amorosa, inclusive de um casal. A diferença dos corpos mostram que o sexo é uma ação de comunicação interpessoal, de complementariedade, aquilo que eu falava anteriormente, né? Existe uma complementação psicológica, o jeito de ser e tudo mais, mas inclusive anatomicamente, olhando o corpo do homem e da mulher, a gente vê que há uma complementação. Então a gente vê que de fato o homem e a mulher foram criados para a união, inclusive sobre este aspecto. Na verdadeira ação sexual, o corpo diz: eu sou todo teu, ou me faço dom para você, eu a amo ou eu o amo, não é? Então é preciso compreender que a ação sexual, o ato sexual é um ato de doação para o outro, né? É claro que a gente não vai entrar aqui nos pequenos detalhes, nas diferenças, nas lutas, nas dificuldades que existem, mas é importante a gente compreender, né, essa realidade do sexo como uma parte integrante, porque na doutrina sobre o matrimônio é muito claro, o ato sexual ele é para a procriação, mas é também para o bem dos cônjuges. São os dois pontos, não é só um. Então compreender que o sexo não existe simplesmente ou só para a reprodução. É claro, o fim mais elevado é a procriação da prole, né? Como se usa um termo mais polido, né? Mas também é para o bem do casal, de tal maneira que é direito do casal isto. Aí a gente vai falar depois um pouquinho sobre a questão também do sacrifício, de por necessidade abrir mão em momentos desse direito.
A gente vai chegar lá. O matrimônio, então, na criação. Até aqui a gente falou, então, um pouquinho sobre o aspecto. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, então Ele nos cria para o amor. O amor é doação. Dentro deste aspecto da doação, da moral conjugal, está, então, a realidade, inclusive, sexual, né? Pronto, então, fechamos um primeiro ciclo, uma introdução, diríamos assim. Vamos agora, então, falar sobre, diretamente, o matrimônio. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas o matrimônio dos 7 sacramentos é o único sacramento que não foi inventado por Cristo. Todos os outros 6 foi Cristo que inaugurou. O matrimônio, na verdade, é uma realidade que existe desde a criação e que Cristo apenas elevou, não é, a graça de sacramento. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, vamos ao livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele já os cria para a união. E essa realidade da união do homem e da mulher, então, existe desde o princípio, desde a criação. Então é uma realidade que já existia e Jesus eleva a graça de sacramento. O batismo, como batismo, é Jesus que inicia, não é? Os outros sacramentos, né, o sacramento da ordem, da Eucaristia, do perdão dos pecados, é Jesus quem dá início, não é? Então é importante compreender isso. Vamos lá. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, aqui nós vemos como o matrimônio é uma união que está aí desde a criação. Isso está, então, diríamos assim, como que no chassis do ser humano. Assim como aquele número que registra e dá característica àquele automóvel, registra aquele automóvel, não é algo que está ali na criação, é essa realidade do matrimônio. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, como atribuição direta à realidade do matrimônio, está essa questão da fecundidade. É a partir daí então que voltamos, entra a questão da realidade sexual, né? Existe sim para a procriação da prole, ou seja, para os filhos, né? Para este multiplicai-vos e enchei a terra, e existe também para o bem dos cônjuges. Vamos lá então. As principais finalidades do matrimônio. Em primeiro lugar, gerar e educar os filhos. Gerar e educar os filhos. Por isso, na entrevista para o casamento, o padre ou o diácono que faz a entrevista pergunta se estão dispostos a receber os filhos que Deus os conceder. Se uma das partes disser que não, a entrevista para ali e o casamento não acontece. Porque a disposição, a abertura à vida é parte essencial da natureza do casamento, do matrimônio. Se de uma das partes não houver esta abertura, este desejo, não acontece casamento. Pode até fazer o rito, mas o sacramento em si não acontece. Aqui deixa eu abrir um parêntese. O que a gente precisa compreender na realidade sacramental é que o que dá validade ao sacramento não é simplesmente a realização do rito. Precisa do rito, a forma, né, e a matéria, mas o sujeito do sacramento precisa também ter disposição para tal. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o sacramento da penitência, a confissão. Os pecados, a forma é a oração de absolvição que o sacerdote faz, mas se o sujeito não estiver arrependido do pecado que cometeu, a absolvição não acontece. Então não depende do padre dar a absolvição, depende do sujeito estar arrependido, não é? Porque a graça
O padre pode fazer tudo direitinho, a pessoa pode até falar os pecados todos direitinho, mas se ela, na sua alma, não estiver arrependida, a graça do sacramento não acontece. E é isso que, agora voltamos para o matrimônio. Se aquilo que é da natureza essencial do matrimônio, se isso não é respeitado, pode ter rito, pode ter uma cerimônia belíssima, pode se repetir a fórmula do casamento, pode ter consentimento, pode trocar aliança, mas o casamento não foi válido. A graça do sacramento não aconteceu. Então, isso é uma propriedade essencial, né? Gerar e educar os filhos. Segundo, auxiliarem-se mutuamente. Toda vocação, ela é uma vocação, ou seja, é um chamado para algo maior. A vocação, ela é para o céu. A vocação a que nós somos chamados é o meio que Deus nos chama à salvação, à vida eterna. Eu vou me salvar vivendo a minha vocação como padre. Uma religiosa vai se salvar vivendo a sua vocação como religiosa ou um religioso. Quem é chamado ao casamento vai se salvar vivendo a sua vocação, o seu matrimônio. Então, na verdade, quando Deus chama alguém à vocação matrimonial, e aqui eu preciso dizer, o matrimônio é uma vocação. A gente precisa compreender isso. Vocação não é só padre e freira. O matrimônio é vocação. E o outro faz parte dessa vocação. Então, na verdade, quando há um casamento, quando há uma união, é para você ajudar o outro a chegar a Deus e para o outro te ajudar a chegar a Deus, a chegar à vida eterna. Por isso, é para auxiliarem-se mutuamente, não é para se atrapalharem mutuamente. O problema é que o pessoal às vezes acha, eu vou dizer para vocês, é dolorido, é triste a gente olhar para um casamento onde a impressão que a gente tem é que um vê o outro como inimigo, onde um começa a jogar contra o outro. Me desculpem, mas vamos usar eu gosto muito assim dessa imagem, porque eu acho que ela assim, ela é assustadora, mas é isso. Imaginemos uma situação de guerra, dois exércitos, duas nações se enfrentando. Aí há dois militares na mesma trincheira, e um vira um fuzil e dá um tiro na cabeça do outro. O que ele está fazendo? Só estão os dois ali. Qual é a chance que ele tem de ganhar dos outros? Se ele mata o próprio companheiro de trincheira? Não é nenhuma. Num casamento, quando um sabota o outro, quando um atira contra o outro, está se atirando contra um companheiro de trincheira. Porque não está se vivendo isso aqui, não está se auxiliando. Então a gente também precisa compreender que isso é uma realidade essencial do casamento. Bom, voltamos novamente para essa parte da sexualidade humana. A verdade da sexualidade humana. Então, duas dimensões colocadas por Deus que fazem o sexo ser amor. Não é? Então, aquelas duas questões que eu falei, é para o bem do casal e é também para a geração da prole. Então, a questão da sexualidade, a questão do sexo, em primeiro é unitivo, né? Então é a dimensão da união do casal. E quando eu digo é unitivo, não é unitivo somente pelo ato sexual, porque o ato sexual ele é momentâneo, mas é unitivo no sentido de que aquele ato que é momentâneo, ele ajuda a prolongar a unidade do casal. E é inclusive aqui, meus irmãos e irmãs, que a gente vai compreender como é importante a castidade. Porque quando a gente fala em castidade, a gente pensa que castidade é uma coisa restrita a quem é solteiro.
a quem não é casado. Não. A castidade é para todas as vocações e para todas as etapas das vocações. A castidade é para quem é solteiro, é para quem é padre, para quem é freira e para quem é casado. Porque a castidade é viver a sexualidade, ou seja, as relações sexuais dentro do casamento. Enquanto, por exemplo, a castidade para um sacerdote é viver o celibato, não é? Ou para um religioso ou para uma religiosa. Enquanto para um solteiro, a castidade é abster-se da relação enquanto ele, se tem a vocação ao matrimônio, não dá início a essa vocação, não é? Então, esta realidade unitiva do casal, né? Por que é importante compreender, olhar para esse ponto, né? Em relação inclusive à castidade. Eu recordo que eu ouvi isso em algum lugar, ou eu li agora, eu não me lembro exatamente aonde, mas eu achei muito bonito isso, né? E acho que tem um fundamento interessante, falando sobre essa questão da castidade no período pré-matrimônio e como isso depois ajuda na vivência do matrimônio. Compreender a questão, o que é o período do namoro, né? Eu acho que vocês poderiam falar, aqueles que são casados ao menos, poderiam falar muito melhor do que eu sobre o período do matrimônio, do namoro. O período do namoro é um período de se conhecer, né? Então primeiro começa, né, aquela troca de olhar, aí vai a paquera, aí vai, né, aquele sorriso amarelo, vai se aproximando, vai começando a conversar, do diálogo começa, né, a surgir a ideia do namoro, com o tempo do namoro. Por isso o namoro não tem tempo, tem que ser tantos anos, não tem que ser tantos anos, são duas pessoas diferentes, né, é um casal diferente do outro. Então tem pessoas que o tempo de namoro é 1 ano e meio, é 2, outros é 4, é 5, enfim, depende do tempo. Aí se vê que quer, então vamos ao noivado, e do noivado, que já é uma coisa mais sólida, mas vem o casamento. É um período de conhecimento. Então começa a se conhecer, começa a estar mais junto, aí depois começa a frequentar uma família do outro, a casa do outro, começa a ver como é que o outro é lá dentro. Então é um processo, na verdade, de conhecer, não é? Para depois não dizer que levou gato por lebre, né? Então precisa disso. É um processo importante. O namoro com honestidade é um processo importante. E essa fala a que eu me referi é interessante, que ela dizia o seguinte: o processo de namoro na castidade é importante porque é um processo onde a pessoa vai desnudando a alma para o outro, vai mostrando quem ela é. Olha como é que eu sou, olha como é que eu penso, olha como é que é a minha relação dentro de casa. Até é por aí que se diz, né, que o homem tem que olhar para a namorada e para a sogra para saber como é que ela vai ser depois, e a mulher tem que olhar para o homem e para o sogro para saber como é que o bendito vai ser depois também, né? É a brincadeira que tem por aí, não sei se é assim mesmo, né? Mas enfim, é um processo onde vai se conhecendo, e o auge, que é a união matrimonial, é onde eles se conhecem tanto, tão profundamente, onde a única coisa que falta é estarem literalmente nus, né? A relação sexual, né? Porque é o último ponto, né? Conheci tão bem que agora eu posso, aquilo que é o mais íntimo, né, eu posso revelar ao outro. A gente sabe que hoje é o contrário, né? A pessoa começa pelo que é mais íntimo para depois descobrir que tralha que é o outro, né? E aí a gente sabe o que acontece, né? Então existe essa questão unitiva, né? Essa questão da união. Então faz bem isso se vivido de maneira sadia. Mas essa questão unitiva, ela é boa de maneira sadia, quando se compreende que é para o bem do outro e para o seu próprio bem. Agora, quando a pessoa, né, não está interessada no bem do outro, quando não há amor, quando se busca apenas a realização pessoal, por exemplo, quer a relação sexual simplesmente para satisfazer os seus apetites, ou seja, uma coisa egoísta, o que acontece? Começa
não é aminar a relação. Por quê? Porque trata o outro como um objeto de prazer. E aí já não é mais unitivo. Aí é que a gente começa a ver que às vezes uma das partes começa a ter até nojo da relação sexual, porque ela começa a se ver como um objeto. E do jeito que a coisa anda pervertida hoje em dia, é por isso que a gente vê as alternativas, né? De objetos ou de convites para um terceiro, um quarto sujeito na relação. Isso é tudo maneira de buscar um mais. Por quê? Porque o outro não está dando conta. Por que não está dando conta? Porque só se busca o prazer, não se busca o bem, não se busca essa realidade unitiva. E quando se busca isto, tudo que não é em relação à via unitiva, o caminho é de destruição e não de união. E é claro, existe a questão, né, a parte procriativa, porque a união sexual, né, para não estar restrita somente ao prazer, né, a questão do prazer sexual, ela precisa estar aberta à vida. Uma relação sexual, né, que não está a princípio aberta à vida, ela é egoísta. E se ela é egoísta, olha o que a gente falou no início, ela não está embasada no amor. Então vamos lá, quem está falando agora não é o padre Dalvan, o Papa Paulo VI na Humanae Vitae. Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis escritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Paternidade aqui na verdade engloba paternidade e maternidade, tá bom? Então, o Papa aqui consegue sintetizar de uma maneira maravilhosa o que eu estava dizendo até aqui. Então, prestem atenção, eu citei o Papa Paulo VI na Humanae Vitae, eu vou citar outros papas, mas prestem minha atenção, porque a Humanae Vitae vai nos fazer uma visita mais frequente, tá bom? Então, aqui nós temos um alerta que foi feito por São João Paulo II. O grande perigo para a vida da família numa sociedade cujos ídolos são o prazer, a comodidade e a independência está no fato de os homens fecharem o coração, os homens no sentido de ser humano, tá? Fecharem o coração e tornarem-se egoístas. O medo de um compromisso permanente pode transformar o amor mútuo entre marido e mulher em dois amores de si próprios, dois amores que existem um ao pé do outro, até acabarem por se separar. Então, se há fechamento para a via unitiva e para a via procriativa, é egoísta, se fecha. Então estão um ali do costado do outro, mas não estão se unindo. Então a tendência é o contrário, é divergir, né? É separar. Então, falando, né, em relação a essa questão do não fechar-se, né, digamos assim, o efeito cascata ou o efeito dominó, é olhar para a questão da contracepção. Né? Nós vimos aqui, deixa eu só voltar rapidinho, que São João Paulo II falou, né, sobre essa questão, né, de o medo, né, se fecharem, se tornar egoísta, a comodidade, o prazer, né, ou seja, estou muito acomodado, né? Uso métodos contraceptivos, então posso ter relação sexual, né, sem me preocupar se isso vai trazer, né, a geração de uma nova vida. Então, na verdade, se busca somente o prazer, não se está aberto a um princípio, e isso então, diríamos assim, amputa a totalidade da união. Vamos lá, mais uma vez, Humanae Vitae. Um ato de amor recíproco
que prejudique a disponibilidade para transmitir a vida que Deus, Criador de todas as coisas, nele inseriu, segundo leis particulares, está em contradição com o desígnio constitutivo do casamento e com a vontade do autor da vida humana. Usar deste dom divino, o sexo, destruindo o seu significado e a sua finalidade, ainda que só parcialmente, é estar em contradição com a natureza do homem, bem como com a da mulher e da sua relação mais íntima, e por conseguinte é estar em contradição com o plano de Deus e com a sua vontade. Então nós vemos como essa questão da contracepção, ela de fato, ela amputa, não é? Ela impede que o casal viva aquilo que é próprio da vocação. Então não é simplesmente o fato de não ter filhos, não é somente isso. A consequência, ela é muito maior, não é? Em larga escala para toda a realidade matrimonial. Pessoalmente falando, objetivamente falando, mas também enquanto vocação, né? Por quê? Porque está se pegando algo que é um dom, que é dado por Deus, está se usando de um modo incorreto, não é? Então, se a gente usa de um modo incorreto, né, fora da finalidade, vou usar um exemplo bem besta, bem bobo. É como se eu pegasse agora a chave do carro, pegasse o carro da paróquia aqui, atravessasse a pista e resolvesse entrar com ele na lagoa. A finalidade do carro, desse ao menos, que não é feito para andar dentro d'água, é andar dentro d'água? Não. O que vai acontecer com ele se eu entrar dentro d'água? Vai estragar, né? Então é o que acontece com um casamento quando não são preservadas as suas finalidades e não há, me entendam bem, um uso correto dessa vocação. Vamos lá, São João Paulo II, num outro documento que veio posterior, claro, porque ele depois vem João Paulo I, depois João Paulo II, na Familiares Consórcio número 32. Quando os cônjuges, mediante o recurso à contracepção, separam estes dois significados que Deus Criador escreveu no ser do homem e da mulher e no dinamismo da sua comunhão sexual, comportam-se como árbitros do plano divino e manipulam e aviltam a sexualidade humana e com ela a própria pessoa e a do cônjuge, alterando deste modo o valor da doação total. Assim, a linguagem nativa que exprime a recíproca doação total aos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contraditória, a do não doar-se ao outro. Deriva daqui não somente a recusa positiva da abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamado a doar-se na totalidade pessoal. Ou seja, não é só o não gerar a vida, como eu já tinha comentado, mas é também fechar-se ao amor. Por isso a premissa lá no início da nossa fala é: nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é amor, amor é doação. Então a gente vê como a coisa está embasada. Bento XVI, em uma fala dele: a possibilidade de procriar uma nova vida humana está incluída na doação integral dos cônjuges. Se, com efeito, toda a forma de amor tende a difundir a plenitude que vive, o amor conjugal tem o seu próprio modo de se comunicar, gerar filhos. Excluir essa dimensão comunicativa mediante uma ação que vise impedir a procriação significa negar a verdade íntima do amor esponsal com que se comunica o dom divino. Então, se, por exemplo, eu usava o exemplo do amor trinitário, né? A própria cruz de Cristo é um transbordar do amor trinitário. Se num casamento há enfaticamente esta negação à vida,
se está negando aquilo que é essencial ao casamento. Então, assim, se deixa de transparecer, se deixa de transbordar, não é este amor que deve existir entre o casal. Então, na verdade, os filhos, eles são o transbordar dessa relação de amor. A geração dos filhos é isso, é este transbordar. Eu não sei se cabe dizer isso, mas quando vocês olham para os filhos de vocês, vocês veem o fruto do amor de vocês. É o amor de vocês que está ali, em carne e osso, transitando dentro de casa. Então, se impede isso, você está impedindo, não é? É como uma árvore, né, que começa a ter um broto e você vai lá e corta e não deixa ela crescer, e não deixa ela florescer, e não deixa ela frutificar. Qual é o sentido de uma árvore frutífera se ela não consegue produzir frutos? Se você toda hora poda, corta a flor, derruba, não deixa ela produzir. Como o casal deve proceder então? Bom, em primeiro lugar é levar em conta a sua principal missão. A missão do casamento, né, tem como objetivo primeiro a geração dos filhos. Existe, insisto, a questão do seu bem também particular, no sentido da união do bem dos dois. Mas a missão, enquanto casal, é a geração. Então precisa ter claro isso. Por isso eu dizia, o casamento ele é inválido se uma das partes está fechada à vida. 2. Avaliar se tem motivos sérios para no momento não ter filhos, ou se são caprichos e egoísmo. Então assim, aqui a gente vai entrar num outro ponto, num outro departamento, não é? Eu não vou me estender muito, eu vou pontuar algumas coisas, a gente vai falar mais sobre isso nas outras formações, não é? A igreja, ela então é muito clara no sentido do uso dos métodos contraceptivos, ou seja, camisinha, pílulas, DIU ou qualquer outra coisa que impeça a geração de filhos, não é? Então, qual é o caminho que a igreja oferece? Existe um método que foi desenvolvido, se não me falha a memória, por um casal de médicos, acho que era casal, né, de médicos, que se chama método Billings, que acho que era o sobrenome, inclusive, desse casal, onde eles ajudam, é chamado também de método natural, não é tabelinha, eu não entendo muito disso, mas não é tabelinha, é um outro método que envolve uma complexidade muito maior, e eu estou deixando bem claro que eu não vou entrar profundamente nisso, porque isso é assunto mais delongado, e um casal que vive esse método tem condições muito melhores de explicar isso, né? Mas existe um método, né, onde o casal ele pode, por motivos justos, espaçar uma gravidez. Então não se usa nada artificial, não se usa nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de aparelho, nenhum tipo de preservativo, né? O que aí a gente vê naquele ponto que eu falava sobre vocação. O que o método Billings exige é que, se o casal, por um motivo justo, vê que é preciso espaçar, ou seja, é preciso que naquele momento não se tenha ainda um filho, eles precisam, num período de fertilidade da mulher, abrir mão da relação sexual. Então aí a gente vê, por isso que eu reforcei, vocação é matrimônio. Matrimônio, é vocação, inverti as palavras. Matrimônio é vocação. E vocação, qualquer vocação, exige sacrifício. Lembra que eu disse, a relação sexual é um direito do casal. É um direito. Mas se eles querem viver a vontade de Deus, no momento necessário, eles abrem mão daquilo que é seu direito. A linha de comparação, eu disse, está inscrito na natureza humana essa questão da união.
Aí alguém pode questionar, mas então por que a igreja coloca como disciplina o celibato? O homem ou a mulher que assume a vida celibatária, consciente disso, abre mão daquilo que é um direito seu, porque é um sacrifício que faz para viver a sua vocação. Mas o casal também é chamado a viver os seus sacrifícios, que são tão sacrifícios e tão difíceis quanto a de um sacerdote ou de um religioso. Não é? Então, olhar para esse lado. Mas este espaçar, não é, a geração de filhos, deve ser por um motivo justo, não por capricho ou por egoísmo. Não é? Tem que ter, aí é a questão do discernimento. Não é? Vamos lá. João Paulo II, numa homilia que ele fez no dia 7 de outubro de 79. As decisões a propósito do número de filhos e dos sacrifícios que daí derivam não devem ser tomadas só em vista de aumentar as próprias comunidades e manter uma existência tranquila. Refletindo neste ponto diante de Deus, ajudados pela graça que vem do sacramento e guiados pelos ensinamentos da igreja, os pais recordarão a si próprios que é mal menor negar aos próprios filhos certas comodidades e vantagens materiais do que privá-los à presença de irmãos. Então hoje, por exemplo, se usa muito o discurso de que é tudo muito caro. A gente sabe, claro, eu não estou dizendo que não é difícil, que não é caro, que não é um desafio. Mas vamos ser sinceros. Assim, com exceção dos filhos, né, dos adolescentes, eu acho que o mais novo aqui sou eu. E eu cresci usando roupa de irmão e de primo. E às vezes usando de terceira, de quarta mão, e nenhum pedaço meu caiu. Então, às vezes, o que os pais querem é dar uma vida de príncipe ou de princesa, é fazer festas de aniversários. Se tiver um bolinho, cantar parabéns, está bom. Eu não sou traumatizado por não ter tido nenhuma festa de aniversário na minha infância. Não tive. E não sou traumatizado. E agradeço aos meus pais, porque eles não fizeram bem para mim nem para os meus irmãos. Eu sou caçula. Se eles talvez estivessem preocupados com isso, eu não teria nascido. Então é aquilo que São João Paulo II disse: o mal menor é às vezes privar os filhos de um luxo para dar a vida aos outros. Então às vezes a gente precisa olhar por este aspecto também, não é? Ah, não, porque tudo bem, eu sei, saúde, educação, é tudo muito caro, é difícil, né? Eu não estou dizendo agora que tem que também assim ter 20 filhos, né? Não é isso. Mas eu acho que você deve olhar para a sua condição e ser honesto. Eu tenho condição de estar mais aberto a gerar mais um, mais dois, mais três ou mais 4 filhos, dentro da sua condição, do seu esposo, da sua esposa, confiando também na providência de Deus. Não é? Então acho que a gente também precisa ser bastante realista em relação a isso. Ali embaixo tem uma observação. Esta avaliação é feita pelo casal diante de Deus. Eles podem ser ajudados por um sacerdote, mas só eles saberão a situação que apresentam é de fato justa. Então, é até aconselhável que um casal, na dúvida, procure o auxílio de um padre, né, de um diretor espiritual, mas a consciência é deles. E um padre não pode obrigá-los a dizer sim ou não. É a consciência deles, porque a vocação é deles e é eles que vão responder diante de Deus. Por isso, se tem motivos justos, a mulher tem períodos férteis e inférteis. O casal deve ter as relações no período infecundo dela. Esses períodos se intensificam pelos chamados métodos naturais. Pelos chamados métodos naturais. O mais conhecido é o método de ovulação Billings. Está aí, né? Então, observação.
o MOB, que é, né, a sigla que se dá, não é a tabelinha, e é aplicável, segundo o que eu aprendi, a qualquer mulher, independente de desregulação no ciclo hormonal. Porque a desculpa que mais frequentemente se ouve é: ah, mas há um problema de saúde, há uma desregulação hormonal e não dá. Não, o método exige um pouco mais de sacrifício, mas é aplicável. Então, a observação 2 é: procure instrutores. É um método bom, ele ajuda inclusive na parte da união, porque faz o homem entrar na vida da mulher, não é? A mulher aprende desde a adolescência essas realidades biológicas do seu corpo, e o homem normalmente não é educado para isso. Então, me desculpem usar essa palavra, às vezes o homem acha que é simplesmente chegar lá, porque o homem, vamos ser sinceros, está pronto à relação sexual, a não ser por um caso de enfermidade, a qualquer momento. A mulher não, por causa disso, né, por causa do ciclo hormonal. Então, o método, ele ajuda o homem a entrar no mundo da mulher, inclusive a entender quando ela acorda um temperamento um pouquinho mais difícil e mais propensa a pôr a culpa em você, não é? A entender a famosa TPM, né? Então, ajuda a entender. Então, o testemunho, ao menos que eu ouço dos casais que vivem o método, é como isso harmoniza até mesmo a vida do casal. Não estou dizendo que é só flores, que é muito fácil. Exige e muito, mas é um sacrifício muito frutuoso para o casal. E aqui, quando eu falei da questão dos períodos, né, de fertilidade, aqui entra aquela questão que eu mencionei. Então, se por motivos justos se vê que deve se espaçar, aí entra o sacrifício, né? Pode estar com vontade, é seu direito, mas você sabe que se está no período fecundo, há a possibilidade altíssima de gerar um filho, né? Então, aí também o risco é por conta, né? Até mesmo porque, assim, alguns casais, especialmente os menos experientes no método, às vezes, padre, a gente estava usando o método, né, já tem um filho, às vezes, estava querendo espaçar a gravidez, mas engravidou. Mas estava no período fértil? Não, estava naquele período de transição, né, que existe um período onde a coisa é mais tênue, né? Bom, não esperou a certeza, né, enfim. Aí entra uma questão de casuística. Se a mulher tem sérios problemas hormonais e precisa de remédio anticonceptivo, então, aí o pessoal pergunta, o médico, né, ele quer usar remédio, né, para ajudar a regular a questão hormonal da mulher. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Uma dica, eu sei que às vezes é difícil, mas aí até o acompanhamento, porque o método Billions, ele é feito acompanhado, é um casal que acompanha. Então é alguém que também vive aquilo que te acompanha. Eu diria às mulheres que a melhor coisa a se fazer é sempre procurar um médico católico ou uma médica católica. Porque tem médico que não quer saber de método Billions, não quer saber de doutrina da sua vida. Ele quer empurrar a goela abaixo, que é mais fácil, que ele acha melhor. Então ele não vai ajudar. Porque às vezes, por exemplo, existem situações, olha aqui, eu só vou ler aqui e a gente já volta. Isso aqui também está no Humanae Vitae. A igreja não considera ilícito o recurso aos meios terapêuticos verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo, ainda que daí venha a resultar um impedimento mesmo previsto à procriação, desde que tal impedimento não seja por motivo nenhum querido diretamente, ou seja, está usando aquele método simplesmente para impedir de gerar um filho. É uma situação onde não tem saída, tem que usar aquele remédio e aquele remédio é contraceptivo, não tem outra saída. Então, por isso que eu falei de às vezes procurar um médico católico ou ao menos alguém que ajude, que compreende e respeite a sua fé, porque às vezes existe outros meios terapêuticos,
mas o médico, ele quer empurrar aquilo goela abaixo, e às vezes existem alguns que de birra fazem isso, né, porque são religiosos, né, e aí eles fazem, né, de propósito isso. Então a gente também tem que aprender a ser um pouquinho mais safo nessa questão e procurar quem vai cooperar, quem vai ajudar, não é? Isto. Então não há um fechamento total. Na necessidade, sem outra saída, mas isso tudo tem que ser bem assim investigado, visto outra possibilidade. Remédios abortivos. Muitos dos medicamentos chamados anticoncepcionais hoje estão sendo confeccionados de forma diferente para não trazer fortes consequências à mulher, e em muitos casos permitem a fecundação e depois provocam o aborto sem que a mulher saiba, né? Uma que se usa muito, se sabe, é a tal da pílula do dia seguinte, né? Então, se houve fecundação, há um aborto. Portanto, se a mulher tem verdadeira necessidade de regular os hormônios e usar pílulas, é de grave responsabilidade do casal buscar saber as consequências do medicamento, pois, se estes admitem a possibilidade, ainda que pequena, do aborto, obviamente não é lícito tomar se mantém relações. Então é lícito usar o remédio desde que ele não seja abortivo, porque existem remédios para regular o ciclo hormonal que não são, porque aí não é só o fechamento à vida, mas é um pecado grave que é o aborto. Mesmo que a pessoa não tenha consciência de que o aborto aconteceu, mas se ela tomou o remédio sabendo que ele é abortivo, está se correndo um risco, não é? Então tem que ter esse cuidado. Uma pessoa que engravidando pode ter riscos graves de vida, tem motivos para espaçar a gravidez utilizando o MOB enquanto perdurar o problema. Então às vezes tem a situação que a mulher tem uma questão de saúde, por exemplo, eu não sei se estou certo, mas a pressão alta, até onde eu sei, né, a pressão razoavelmente alta pode incluir um risco ou alguma outra enfermidade. Então, é um exemplo de um motivo onde se pode espaçar a gravidez até que um meio terapêutico alcance o restabelecimento da saúde, não é? Então, é também importante dizer isso, para não dizer que a igreja agora está impondo o risco de vida à mulher, não é isso. Bom, e se a pessoa já se esterilizou? Porque existem os métodos contraceptivos e existe a esterilização. Aqui não é só a mulher, aqui entra o homem também, não é? Então, em primeiro lugar, é preciso se reconhecer que errou. Primeiro, deixa eu pontuar uma coisa. Se a esterilização é definitiva, né, ou seja, não tem volta, ou se foi feita e, por exemplo, pela idade, já não há, especialmente no caso da mulher, já não há mais hormonalmente a possibilidade de gerar filhos. Então, não há assim a possibilidade de regredir, né, desfazer aquela esterilização. Porque às vezes são situações, o homem especialmente, normalmente é reversível, né? E se a esposa ainda está dentro da possibilidade de gerar, seria importante se pensar na possibilidade de reverter, não é? Então, em primeiro lugar, reconhecer que errou. Aqui entra uma dificuldade que a gente tem muito. Eu até mencionei isso, não é, no curso de noivos que a gente teve há pouco tempo com o pastoral familiar. Por isso que é uma questão, na verdade, que o Papa Francisco traz. A verdade é que a maioria dos casamentos não são devidamente preparados. A maioria das pessoas se casa sem saber 1% disso que a gente está falando aqui. Então o problema é que descobrem as coisas depois, não é? Então por isso que é importante que a gente revise e repense, na verdade, a preparação para o casamento. Porque o casal inicie sabendo do que se trata e não entre por caminhos que depois vão ser difíceis de voltar, às vezes impossíveis. Então trata-se, na verdade, de a gente tentar também trabalhar para se evitar, não é? Então, reconhecer que errou, arrepender-se de ter ofendido a Deus,
confessar-se a um sacerdote, né? Mesmo que não tenha reversão, é importante a confissão. Porque se é uma coisa que você fez que não tem volta, né? Ou que não tem mais jeito, que não tem mais sentido fazer uma reversão, tem que se arrepender, e é importante buscar o sacramento. Até para esclarecer, às vezes para tirar dúvida, conversar com o padre sobre isso. Toda vez que tiver relações sexuais, buscar interiormente manter unidas as dimensões do ato conjugal. Então é importante, né? Por quê? Porque às vezes, né, por desconhecimento, se faz essa questão da esterilização para agora eu estou tranquilo, né? Então o problema é esse, estou tranquilo, né? O problema é justamente esse, de que se torna a relação sexual simplesmente uma busca de prazer e pronto. Então se rompe a questão unitiva do casal e se torna um outro objeto. Então, mesmo que tenha uma questão que é irreversível ou que não faça sentido reverter, é bom que você tenha claro essas dimensões para que não afete a sua relação com o seu cônjuge. É para o bem da união. Reparar o erro informando a outros da gravidade da esterilização, auxiliando casais com filhos. Então, quando é possível reverter, se reverta. Quando não é possível, e é por isso que a gente está aqui, né? Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas a gente está aqui dando essa formação, é importante que a gente informe a outros, evite que outros entrem, independente se um de vocês entrou numa situação dessas ou não. Então, procurar trabalhar, não é? E estar atento, especialmente aos casais mais novos, não é? Para não permitir, porque às vezes, né? E quando a gente diz os casais mais novos, não é só na igreja, família. Vai saber lá, às vezes, no final de semana de uma reunião de família, não se ouve aquela prima, aquela parente distante, aquela cunhada dizer, não sei o que lá, eu acho que vou fazer isso, vou fazer aquele outro. Se pode evitar, né? Conversando com a pessoa, tentando esclarecer a pessoa daquilo. O que é lícito nas relações? Então é importante entender a sexualidade como amor, sabendo que ela foi criada por Deus e para unir e ser aberta à vida. Faz com que se tenham princípios para que a ação aconteça de forma honesta. Então é um pouco do que a gente já falou. Primeiramente, numa ação, nunca uma ação pode terminar fora da vida natural, que é a única que permite verdadeiramente união e abertura à vida. Então, é a questão natural, ou seja, a união, né, o sexo daquilo que é naturalmente feito. Então, vamos dizer assim, cuidado aqui com as histórias do vamos apimentar a relação sexual. Vamos por outros caminhos. Muito cuidado. Isso hoje em dia é complicado porque isso se busca a todo momento. É possível ações preliminares ao ato completo, porém essas devem respeitar a dignidade da ação e da pessoa. Pensar na realização do outro e não egoisticamente na sua é um critério do amor. Então, inclusive na questão dos chamados atos preliminares, ou seja, aquilo que antecede o ato sexual em si. Não é? Tem que pensar também nisso, não é? Algumas coisas são até lícitas, porém elas não são a finalidade, porque a finalidade não é só o prazer. Então também tem que ter um cuidado em relação a isso. Então vamos aqui a uma fala, nós já estamos quase concluindo, é uma profecia de Paulo VI. Consequências da cultura anticonceptiva. Gente, isso aqui é década de 70, tá bom? Muito tempo atrás. Isso são, pelo menos, na verdade mais de 50 anos atrás, na verdade, né? Só o pontificado de João Paulo II já foram mais de 30 anos, e nós já estamos no segundo Papa depois dele.
Quais são as consequências? Um caminho amplo e fácil que tais métodos abriram a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Uma coisa bem simples, tem camisinha, é muito fácil ser infiel. Não tenho medo de ter filho fora do casamento, né? Então, é um exemplo muito claro, por exemplo, de uma consequência da cultura anticontraceptiva. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. O homem perca o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Então, se num outro tempo o machismo ele vigorava como ideologia, o método contraceptivo, ao invés de, na verdade, libertar a mulher, como era a propaganda que se fazia, ou que se faz, na verdade, pode colocar a mulher numa condição bem pior. E também tem a questão da interferência do governo na família. Não pensem que é em vão essas propagandas e essa distribuição de método contraceptivo que prefeitura e governo faz, não. Existem ideologias, não vou entrar aqui na questão, mas existe uma coisa chamada engenharia social, e é uma coisa bem macabra, demoníaca, e o governo interfere sim. É por isso que a gente ouviu um tempo atrás governantes ou candidatos a governo dizerem que a família não tem direito sobre os filhos, quem tem é o Estado. Isso aí já é ideia, né, de quem quer de fato interferir. E isso é totalmente contra a realidade familiar. O Estado não tem direito sobre os filhos. O direito sobre os filhos é dos pais. Bom, uma fala então do Papa Francisco. Já estamos concluindo, tá bom? Os flamenguistas, acalmem-se aí. Estes matrimônios que não querem os filhos, que querem permanecer sem fecundidade, esta cultura do bem-estar de 10 anos atrás convenceu-nos. É melhor não ter filhos, é melhor. Assim tu podes ir conhecer o mundo, de férias, pode ter uma casa no campo, tu estás tranquilo. Mas é melhor, talvez, mais cômodo, ter um cãozinho, 2 gatos, e amor vai para o cão e os 2 gatos. E no final este matrimônio chega à velhice em solidão, com a amargura da triste solidão. Não é fecundo, não faz aquilo que Jesus faz com a igreja, fala fecunda. E aí vocês entendem por que é um probleminha hoje em dia os animais de estimação. Não é problema ter animal de estimação. O problema é que as pessoas estão substituindo isso. E eu vou ser bem sincero, que é dolorido ver uma pessoa que é cristã chamar um animal de filho. Dê o nome que quiser dar, mas não chame de filho. Um dia desses circulou inclusive um vídeo, eu achei engraçado e triste, o pai com um filho de uns 3, 4 anos atrás, chamando o cachorro de filho, e a criança veio e disse: não, filho sou eu. E nós sabemos que tem muitas pessoas que gastam muito mais do que gastariam com 4, 5 filhos com um cachorro. Uma vez eu fiquei olhando uma reportagem e pensei, eu prefiro não acreditar nisso. Uma dama da alta sociedade que gastou no ano 600 mil reais com um cachorro. 600 mil reais é a educação até a faculdade de quantos filhos? Eu tenho um primo de primeiro grau, de primeiro mesmo, porque ele é filho da irmã da minha mãe, que é casado com o irmão do meu pai, que quando ele se casou, ele disse que não queria ter filhos, porque não queria se incomodar, porque queria viajar. Hoje ele já está na casa dos 50, ela na casa dos 47, 48, já não tem possibilidade de ter filhos, não tiveram. Ele não viajou para lugar nenhum, e hoje ele diz, eu queria ter filho. Agora não dá, né? A vontade que dá é dizer bem feito. Mas é verdade. Parece que Deus, não acredito que Deus não castiga, mas Deus quis mostrar para ele, porque nada do que ele queria materialmente foi para frente.
enquanto os irmãos dele, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, têm lá os seus filhos, dentro da sua possibilidade, estão bem financeiramente quanto ele. Então, assim, é de fato uma mentalidade que a gente tem que ter muito cuidado, né? E a tendência é cada vez ficar mais difícil. Então, se a gente não trabalhar do centro, que é a igreja, né, que é a comunidade, né, a tendência é piorar. Eu nunca fui para a Europa, mas muitas pessoas que dizem e vão e olham, não vão só olhar o aspecto turístico, deixam muito claro que a situação é triste. Porque tem países que pagam para ter filho. Porque a Alemanha é uma. Portugal. Por que Portugal está aceitando tanto brasileiro hoje? Agora fala um pouco, mas estava aceitando. Por que na Europa é essa onda de aceitar migrante? Não. Porque eles não têm os próprios filhos. Então, assim, é uma consequência de um pecado. Todo pecado tem consequência. E é uma consequência e que nós podemos evitar. Nós não vivemos isso ainda. Nós temos que trabalhar para evitar isso. Então, só uma falinha, né, do cardeal Robert Sara sobre a Humanae Vitae. Um caminho de santidade para os esposos. Eu gostaria de sublinhar, sobretudo, que o fundamento de toda santidade deve encontrar-se no amor a Deus. Ora, quem ama quer o mesmo que quer o amado. Amar a Deus significa querer aquilo que Ele quer. No cume da vida mística, fala-se da união das vontades, ou de comunhão da vontade. Então, o casal deve procurar querer aquilo que Deus quer. Isso é a realização, então, deste amor. Assim, segue ele, Paulo VI encoraja os esposos a confirmarem a sua conduta às intenções criadoras de Deus. Nesta vontade de unirem-se às intenções do Criador, se encontra um verdadeiro caminho de união teologal com Deus e, ao mesmo tempo, de uma justa realização de si. É verdadeiramente amar a Deus, amar aquilo que a sua sabedoria escreveu na minha natureza, e isso conduz a um amor próprio, justo e realista. Deixa eu pular aqui, senão eu vou até amanhã. Deixa eu voltar aqui. Isso supõe um verdadeiro amor conjugal, uma verdadeira temperança e domínio de si, sobretudo no caso de decidir-se limitar a união conjugal aos períodos infecundos. Numa palavra, trata-se de uma arte de viver, de uma espiritualidade, de uma santidade propriamente conjugal. Eu acho que a palavra arte de viver traduz bem o que é o desafio. É a arte de viver, que exige aprender, estar aberto a aprender, a conhecer, admitir que errou, a ir construindo, né? Então, essa é a nossa contribuição. Então, nós concluímos a nossa formação e, como eu tinha dito, no início, a gente tem aí um caminho a se fazer. A ideia é que nessas formações, em relação à parte familiar, nós trabalhemos 3 documentos que tratam diretamente isso. Então, nós vamos começar pela Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, esse documento, porque ele é a base da Familiares Consórcio e é também a base da Amoris Laetitia do Papa Francisco. Então, seria que meio que, intelectualmente falando, um contrassenso trabalhar essas 2 encíclicas sem trabalhar a Humanae Vitae. Então, a gente vai trabalhar nessa escala. Vai ser um pouco mais demorado, porque a gente vai estudar os documentos e depois a gente vai ver se consegue ter um acesso ao chamado Lexicon das Famílias, que é um documento do Vaticano, né? Na verdade o Lexicon é uma reunião de todos os documentos sobre a família. Lá estão especificados os temas e a gente vai vendo temas específicos. É claro que depois dessa parte dos documentos, nós também aceitamos temas específicos para se falar, tá bom? Aí, padre, eu gostaria de falar sobre isso. Vamos preparar a formação sobre isso, tá bom? Então, a formação do mês de novembro, que nós vamos estar marcando e anunciando, vai começar a estudar a Humanae Vitae. Mais uma vez, pode-se comprar o livrinho
ou pode-se encontrar na internet, facilmente, tá bom? No site do Vaticano, está lá para ver. Vários sites têm em PDF, é só ou imprimir ou ter no celular, no seu computador. Quem quiser acompanhar, quem fizer questão de acompanhar, tá bom? Ou pode tentar comprar por meio de livraria, tá bom? Na secretaria tem? Não, na secretaria não tem, mas é possível adquirir. Nós temos hoje a presença de um casal que tem uma loja de artigos católicos, não estou fazendo propaganda, tá? Mas às vezes eles podem encomendar aqueles que se interessarem, tá bom? O Edson e a esposa estão ali, é só depois conversar com eles quem se interessar. Mas quem tiver à vontade, tem que ter o documento, quem quiser, tá bom? A gente vai ter aqui, né, o documento projetado para ir estudando ele junto, tá bom? Vamos então concluir a nossa formação fazendo a nossa oração final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite.